Na última sexta-feira, Guilherme Cruz trouxe a informação de que o Brasil deve abrigar um Fight Night do UFC no dia 11 de outubro, no Rio de Janeiro. E digo deve porque, ainda que aconteça a reserva da Arena da Barra, até a empresa anunciar oficialmente a venda de ingressos, eles podem simplesmente cancelar essa reserva. De toda maneira, onde há fumaça, há fogo. A intenção tá aí. E geralmente, quando acontece esse movimento, acontece o evento. Em primeiro lugar, a pergunta que mais me fizeram desde sexta foi: por que o Rio de Janeiro? Os últimos cards lá não encheram e talvez o público da minha cidade natal não tenha o mesmo poder de compra para pagar 300, 400, 500 pratas no ingresso em comparação a São Paulo ou Brasília? A resposta é bem simples. A Arena no Rio de Janeiro é a melhor do Brasil, é a mais adequada para a estrutura que o UFC exige. Você tem que ter, por exemplo, um teto que aguente algumas toneladas de equipamento, espaço X para carga e descarga, transporte do público, etc, etc. É uma longa lista de pré-requisitos. Pelo que escutei, existem alguns ginásios no Brasil que dá para improvisar, mas a Arena da Barra é a única mais próxima do ideal. Tá para ser construída uma arena em São Paulo, com inauguração prevista para o final de 2026, início de 2027, e deve ser a mais moderna do país. Aí sim, provavelmente, boa parte do que vier para o Brasil, NBA, NFL, grandes shows e o UFC devem passar por lá. Mas por hora é o que tem. Sobre o card, a fantasia do fã imediatamente já vai longe. Só que o público do sexto round também está vacinado, que acompanha aqui diariamente entende a dura realidade do nosso mercado. Tanto que não vi ninguém cogitando Alex Poatan, por exemplo, mas vi sim muitos de vocês falando em Charles do Bronx com o seguinte argumento: ele não é mais campeão, não tem mais rota para o cinturão, então por que não uma luta de recuperação em casa com o apoio do povo? Olhando por esse lado, faz total sentido, reconheço, mas não vai acontecer, esquece. Para começar, a suspensão mínima que as comissões atléticas americanas costumam aplicar em quem foi nocauteado, levou um KO, perdeu a consciência, é uma suspensão de 3 meses. 3 meses sem contato, sem fazer sparring. Julho, agosto, setembro. Já era. Ele ia começar a treinar em outubro para lutar dia 11? Esquece. Pelo que custa, Charles também não cabe em orçamento de Fight Night. E por fim, com uma história tão rica que atraiu quase 9 milhões de seguidores orgânicos no Instagram, ele não será alocado para um Fight Night. Pessoal, o Tony Ferguson, que não tem a popularidade e nem as conquistas do Charles, perdeu 7 seguidas em cards principais de pay-per-view. Ou seja, ainda em total decadência, sem ter qualquer condição de vencer alguém de meio de tabela, ainda estavam botando o Tony Ferguson na vitrine. A saideira dele, a 8ª derrota seguida, foi no Fight Night de Abu Dhabi, o Fight Night mais premium e importante que a companhia oferece, até porque nos Estados Unidos passa em TV aberta. Então, ainda que decidam usar o Charles como escada, vai ser numa vitrine. Poatan nem preciso falar nada, né? Ainda é top 2, top 3 de popularidade no evento hoje. Mesmo que dê uma grande zebra e não dispute o cinturão no pay-per-view de Abu Dhabi, dia 26 de outubro, vai ser guardado para os grandes palcos. E sim, o Brasil já foi um desses grandes palcos. Teve uma época em que a gente recebia Fight Night pay-per-view recheado, com o melhor que o Brasil tinha para oferecer. A gente já teve aqui Fight Night com Minotauro versus Verdun, card com Jacaré e Shogun, Renan Barão e Chris Borg. Pay-per-view aqui sempre tinha Anderson Silva, Vitor Belfort, Vanderlei Silva, Amanda Nunes, Chris Borg e José Aldo. A gente recebeu um pay-per-view com a Ronda Rousey quando ela era número 1 do evento inteiro. Mas esse tempo claramente ficou para trás. Nosso último pay-per-view teve Pantoja contra o anônimo Steve Erceg e José Aldo voltando de aposentadoria contra o anônimo Jonathan Martinez. Hoje, os mercados mais aquecidos para Fight Night, as prioridades são Abu Dhabi, México, Paris. E no dia 11 de outubro, a gente ainda estaria sanduichado entre 2 pay-per-views. Um dia 5 de outubro em Las Vegas, o outro 26 de outubro em Abu Dhabi. Um dos raros meses do ano com 2 pay-per-views. Sacanagem. Então, de novo, esquece. Os nossos principais talentos vão parar nas vitrines. Mas beleza, sem Poatan, sem Charles, o que dá pra receber? Acho que todo mundo aqui vai pensar logo nos Fighting Nerds, certo? Esquece também, Carlos Prates vai pegar o Geoff Neal no meio de agosto, um sujeito que bate muito pesado, e ainda que vá muitíssimo bem, teria menos de 2 meses para estar 100%. E se for muitíssimo bem, o UFC vai querer usar ele na vitrine, contra um top 7, top 5, top 3, então esquece. Jean Silva já tá casado com o Diego Lopes no Fight Night México em setembro, e o Caio Borralho faz o Tyro Eliminator contra o Nassourdine Imavov em Paris, também no mês de setembro. Sobraria então
então Maurício Ruff. Em primeiro lugar, acho muito difícil que ele tope ficar parado até 11 de outubro. E se o adversário for mesmo o Michael Chandler, 0% de chance. Porque convencer o americano de levar esse cacete arrumado já é difícil. Fazer isso no Brasil, então... E também a julgar pelas últimas entrevistas, o Ruff deve lutar por agora, em breve, tá? Pra ter a luta anunciada a qualquer momento. Aí, como o cinturão não se disputa em Fight Night, nada de Pantoja, Amanda Nunes ou até Natália Silva. Jailton Malhadinho também vai ser difícil, porque a próxima luta deve ser contra o Alexander Volkov. Aí é o mesmo caso do Chandler. Se já é complicado convencer o professor Girafales a topar o baiano, fazer isso no Brasil, então, tá com muita cara que esses dois vão parar num dos pay-per-views de outubro ou até no de novembro, no mesmo card do retorno do Tom Aspinall, né? E se o Aspinall for disputar o cinturão, vai precisar de uma reserva. Volkov e Malhadinho estariam na posição. O meu palpite final, então, vai na direção de uma mescla entre veteranos e jovens promissores disponíveis. No grupo de veteranos teríamos Renato Moicano, Gilbert Durinho, Davidson Figueiredo, Paulo Borrachinha e Patrício Pitbull, esses dois últimos ganhando ou perdendo no UFC 318, e o Michel Pereira. No grupo dos jovens, eu incluiria Thalisson Chicão, Walter Walker, Vitor Petrino e Gabriel Marretinha, que lutam esse fim de semana, Marcos Túlio Matuto e Vinícius Lock Dog, que se venceu no UFC 318 em 12 dias, vira o 12º no ranking dos galos. Mas não para por aí, porque tem mais uma estrela que não estava no radar de vocês. Falo de Marcos Almeida, o Bochecha, cujo contrato com o One Championship expirou semana passada. Ele é empresariado pelo Ali Abdelaziz, tá livre para assinar, e pelo que escuto, já tá com os 2 pés dentro do UFC. Bochecha, claro, é realeza do jiu-jitsu, que tem uma comunidade muito forte no Rio de Janeiro. O meu card, então, com os 2 pés no chão, calcado na realidade, seria um desses jovens, o que vencer de forma mais espetacular, Thalisson, Lock Dog e Marretinha viram top 12 em caso de vitória. Aí bota um deles para pegar um top 8, top 5, luta principal, 5 rounds. Renato Money Moicano, que virou grande audiência chamariz aqui no Brasil, contra o Rei Bob Green, duelo de veteranos, favorecendo o atleta da casa, como o Dana White gosta de fazer. Pode meter também um Gilbert Durinho contra Michael Chiesa, 2 grapplers bons de jiu-jitsu, e fecha o card principal com Rodolfo Vieira e Marcos Bochecha contra qualquer um. Detalhe, o Rodolfo e o Durinho são cariocas da gema, ainda levariam família e amigos, aí já vende uns 300 ingressos. Na real, acho que você nem precisa fazer essas 5 lutas, fazendo 3, 4 dessas e com um preço bem acessível, condizente, para lotar a arena, deixar um clima quente, aquecer o nosso mercado, acho que já funcionaria para levar uma galera. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos concordam com essa minha leitura de cenário, de situação para o Fight Night brasileiro de outubro ou discordam? Quem você acha, quem você levaria? Não vou perguntar quem você levaria, né? Porque às vezes a sua vontade e a realidade, né, do mercado não batem, mas quem você acha factível, né? Com o pé no chão. Qual card você montaria? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, ajuda bastante a gente com o algoritmo. É a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui. E claro, não perde, mas não perde mesmo o podcast de hoje mais cedo, que foi comigo, Lucas Carrano, André Azevedo e Renato Money Moicano. A gente debateu o UFC na Casa Branca e também as opiniões sobre esse Fight Night no Rio de Janeiro. Ficou aquela galhofa de sempre, baixo nível, o nosso querido programa do Ratinho do MMA, mas confere que ficou bacana. Clica no link aqui do lado ou vai nos agregadores de áudio. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.